Olá, meu nome é Matheus Lindino e estarei apresentando o trabalho de ferramentas para uso acadêmico na nuvem. Bem, aqui tem a organização dessa apresentação. Ela consiste em introdução, background, que são conhecimentos prévios, metodologia de busca, ferramentas encontradas na literatura, conclusões e referências. Pois bem, com a pandemia, várias universidades adotaram um método de ensino remoto, o famoso EAD, Educação à Distância. Porém, elas perceberam que não estavam preparadas e não tinham suporte para esse tipo de ensino. E mais que isso, alunos agora em casa, acessando a internet diariamente, acabam se tornando alvos para a quantidade massiva de informações que a mesma traz. Sem falar que filtrar essas informações e verificar a veracidade disso se torna bastante complexo. Então, alunos acabam desistindo de cursos e disciplinas. E a computação em nuvem, junto com suas ferramentas, aplicativos e até mesmo APIs, elas podem auxiliar nesse cenário. E bem, mas antes precisamos pontuar algumas coisas, ter conhecimento de alguns conceitos. Começando com computação em nuvem. No paper do Sang, ele define computação em nuvem como uma capacidade escalonável para a tecnologia da informação, no qual recursos da infraestrutura de computação são fornecidos como serviços através da internet. Ela veio como uma solução para aumentar a capacidade de recursos em tempo real, sem precisar necessariamente investir numa nova infraestrutura. Em Dilton, ele pontua 5 elementos essenciais da computação em nuvem, sendo self-service, sob demanda. No momento que o consumidor requisitar um recurso, ele vai ter, então o sistema tem que fazer esse gerenciamento de forma automática. Acesso amplo à rede, o usuário então pode acessar aquele serviço em qualquer plataforma ou em qualquer aplicação, então ele estar num laptop ou num smartphone não deve interferir. Pooling de recursos, que provê agrupamento de recursos para atender diversos consumidores, usando ou multilocação ou virtualização, que será conceituado mais a seguir. Basicamente, esse elemento é para deixar toda a parte física e os dados físicos invisíveis para o usuário. Rápida elasticidade, os recursos estão de prontidão para o consumo e são liberados assim que não são mais utilizados. E serviço medido, que gerencia o uso apropriado de recursos para cada usuário. Em Souza, ele pontua 3 modelos que compõem o ambiente de computação em nuvem, sendo eles software como serviço, que proporciona sistemas de software na internet, que necessita apenas de um navegador web para acessá-las. Plataforma como serviço, que oferece uma infraestrutura de alto nível de integração para implementar e testar aplicações em nuvens, fornece também um ambiente de desenvolvimento para aplicações. E a infraestrutura como serviço, que a função desse último é deixar fácil e acessível o fornecimento de recursos, como servidores, rede, armazenamento e outros recursos. E para isso utiliza um Application Programming Interface, que é a API, para a interação dos hosts. Na figura temos o hardware, que vai simbolizar as máquinas físicas disponíveis, bem aqui embaixo. Em cima temos o sistema operacional delas. Aqui temos a virtualização, como eu disse. A virtualização é o processo de criação de uma representação com base em software, permitindo que, a partir de uma máquina, outras podem ser criadas de maneira virtual e distintas uma da outra. Em seguida temos o gerenciador da infraestrutura e assim como a API para o prestador de serviço para fazer essa comunicação. E por fim, usuários requisitando os serviços. E bem, no ensino superior, então, os serviços de computação em nuvem já são usados para criar um espaço para que tanto o aluno quanto o professor consiga interagir. Mas, no trabalho de Benakush, ele retrata que um dos problemas cruciais nessas ferramentas disponíveis está na ineficiência delas, porque muitas delas não são autoexplicativas e acabam tendo funcionalidades que tanto o aluno ou o professor não consigam aproveitar elas 100%. E pensando nisso, foi buscado na literatura ferramentas em nuvem que sejam aplicadas no meio acadêmico. E bem, essa busca ela foi feita utilizando o Google Acadêmico, que a partir de palavras-chave consegue pesquisar em diversos bancos de dados, como por exemplo, tem artigos retirados da 3IS, Cielo, ACM, o ResearchGate e até mesmo de repositórios da própria universidade. E bem, vamos falar das ferramentas encontradas então na literatura. Bom, Calvo, esse paper, ele ressalta que a escrita é fundamental para o aluno. Porém, em AD é difícil administrar atividades de redação e fornecer um feedback individual em um tempo hábil para o aluno. Então ele propôs uma ferramenta baseada em nuvem para auxiliar esse processo. Chamada de iWrite, essa ferramenta fornece um ambiente para o aluno para a escrita de documentos.
onde ele não vai precisar se preocupar com o formato do texto. Sem falar que tem outras ferramentas baseadas em mineração de textos que eu vou falar mais adiante. Ela utiliza como base APIs do Google Tools. Isso acaba trazendo algumas vantagens para eles, como a sincronização do Google Docs e planilhas. E tem 4 principais módulos. Vamos pontuar cada um deles. Aqui tem uma imagem da arquitetura dele. Vamos pontuar desse lado direito. E bem, o primeiro é o Assignment Manager. Ele vai trabalhar com todos os aspectos de atribuição de submissão, revisão, atribuição de processos. Ele vai administrar contas, criação e compartilhamento de documentos. E todas as informações vão ficar gravadas numa planilha, assim como informações do próprio aluno. Então, os gerentes de cursos vão ter uma facilidade em ver essas informações de forma clara e vão conseguir modificar elas com bastante facilidade, atribuindo o aluno a um curso ou um grupo. As próximas 3 ferramentas, elas são baseadas em bibliotecas de mineração de textos. Implementam uma PLN, que é processamento de linguagem natural. A primeira delas é o Glossar. O Glossar fornece um feedback sobre as características textuais do documento, como, por exemplo, coerência e coesão. Ele vai ajudar um aluno a revisar o texto, ele vai destacar palavras-chave, ele vai mostrar o fluxo do conteúdo e de tópicos, né? Ele mostra modificações também tanto dos revisores quanto dos outros autores. E também tem uma arquitetura de plugin, então ele consegue adicionar novas funcionalidades a ele. O WriteProc, ele vai criar um perfil de comportamento do aluno. Então ele vai ver os logs de visualização do documento para tentar fazer uma análise de que forma os alunos realizam suas escritas. E como o processo de escrita vai se correlacionar com as características semânticas do texto. Ele vai mostrar isso para os revisores. E o último, que é o Automatic Question Generation, ele vai identificar citações, ele vai extrair essas citações que os alunos fizeram e vai realizar perguntas para reflexão. Por exemplo, quais evidências são fornecidas por X, X sendo a citação que o aluno fez, para provar sua argumentação. Então as ferramentas, elas não vão dar uma resposta final para o aluno, elas são sugestões feitas pela PLN. Ela vai funcionar mais ou menos como um intermediário entre aluno e professor. Ela vai fazer esses ajustes rápidos e mais simples, porém aquela parte mais técnica será feita pelo professor. Mas acaba já dando um feedback preliminar para o aluno. E bem, nesse paper do Barry, ele vai investigar algumas ferramentas de CAD baseadas em nuvem. Tá? São aplicativos do tipo software como serviço, no qual toda a modelagem é realizada por meio de um navegador web. Então, consegue se operar em qualquer plataforma. A vantagem principal é que não tem mais a necessidade de uma licença anual, como geralmente tem. Exemplos de ferramentas que eles citam é o Autodesk Fusion 360 e o OnShape. Aqui tem a foto, uma imagem retirada desse mesmo artigo, mostrando a interface web de uma dessas ferramentas. E bem, um ponto positivo é que ferramentas de CAD precisam de muito poder computacional. Muitas vezes precisam de uma placa gráfica para fazer seu processamento. Com essas ferramentas CAD em nuvem, os alunos que estão estudando em casa, em AD, não precisam agora de computador potente em suas casas. Porque basta ter um navegador para acessar elas via web, que eles já conseguem fazer seus trabalhos. Sem falar que, estando em nuvem, compartilhar os projetos entre alunos ou entre professores se torna muito mais fácil. Não precisa mais se preocupar em qual plataforma cada um está. Tem algo rígido, algo já padronizado que auxilia nesse processo. Outras ferramentas que esse paper traz, ele traz algumas ferramentas que é o Google Drive, Dropbox, OneDrive, que são ferramentas de âmbito de público em geral, mas eles utilizam elas em meio acadêmico e eles fazem um comparativo. E nos testes que eles realizam, é muito interessante que essas ferramentas não foram 100% utilizadas. Funcionalidades delas que facilitariam a vida do aluno acabaram dificultando, porque o aluno ou não sabia usar ou usava de forma errada. Então precisava de alguma oficina ou com tutorial. E é bem interessante ver essa comparação. Ferramentas que não são especificamente para o meio acadêmico, muitas vezes vai atrapalhar os alunos. Algo mais claro, algo bem autoexplicativo, com poucas opções, com ferramentas específicas, encapsuladas, se torna muito melhor do que essas ferramentas que é para âmbito geral.
Então, concluindo, além desse debate, foi que essas ferramentas em computação, elas são de grande utilidade para a EAD. E não essas, tem muito mais. E o ponto principal é a flexibilidade e a versatilidade. Né? Eu consigo facilmente compartilhar arquivos entre alunos, entre professores, qualquer um consegue acessar, consegue modificar, eu consigo ver as modificações feitas. Mas isso ainda está no início, ainda tem muito a pesquisar, tem muito a ser desenvolvido nessa área. Enfim, esse foi o meu trabalho e as referências para esse artigo. Obrigado.